Então, a segurança do trabalho, ele tem esse olhar não só normativo, mas também um olhar para prevenção e o cuidado com os colaboradores. Quando a gente sai de casa hoje para trabalhar, a gente pretende voltar para casa, em segurança, né? Em segurança. Claro. A gente pretende voltar com saúde, com todos os membros, com vida, né? Então, a segurança... Olá, tudo bem por aí? Este é mais um podcast da DCC Educação Corporativa e eu sou Josiane Silva, fundadora da empresa. Gente, e aqui, convidados, que ano foi esse, 2023, não é mesmo? E hoje, eu queria te fazer uma pergunta. Segurança do trabalho, é o pessoal que fica mandando colocar IPI? Será? Hoje, nossa convidada vai esclarecer tudo e muito mais. Quem é ela? Thaís Amaral Costa, que é uma pessoa noturna, tem um filho de 4 patas chamado Tony Stark. Será que é aquele? Tem 4 tatuagens de fórmula matemática, é carioca e mora aqui em São Paulo há 10 anos. Além disso, ela é formada em engenharia de produção, mecânica e segurança do trabalho. O pessoal aqui que domina a tabuada do 8 está dominando o espaço aqui, né, gente? Também ela é técnica em segurança do trabalho, MBA em gestão estratégica de pessoas, atuou como técnica de segurança do trabalho em alguns segmentos do mercado industrial, prestação de serviço, área da saúde e atualmente é docente no SENAC, onde ministra o curso de técnico de segurança do trabalho. Thaís, nossa, finalmente, Thaís, quantos meses? Alguns bons meses. Muitos meses, né? Foi difícil, mas finalmente você conseguiu vir. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade, por poder trazer esse assunto tão importante, né, para as pessoas, para desmistificar algumas falas, né, em relação à nossa área da segurança do trabalho. Agradeço pelo convite. Ah, sim. Bom, então, nosso tempo aqui é curtinho, vai passar muito rápido, você vai ver. E para a gente ganhar tempo, eu queria já, então, fazendo a pergunta, o que é segurança do trabalho? O que é, então, a segurança do trabalho, né? Na verdade, a segurança do trabalho ela é um conjunto de medidas, de ações, de normas, legislações, que estão aí para prevenir a saúde, a segurança e o bem-estar físico e mental dos colaboradores dentro de uma organização. Mas para a gente entender um pouquinho mais, né, do que é a segurança do trabalho, eu gostaria de falar um pouquinho da história, da construção, né, de onde vem essa segurança do trabalho, como que ela foi construída ao longo do tempo. Então, eu trouxe gostaria de falar, né, sobre alguns marcos importantes da segurança do trabalho. A gente começa, então, a gente vai perceber que ela não é uma coisa tão antiga, né? Ela é uma coisa bem recente, quando a gente fala de segurança do trabalho. E ela vem aí de uma construção por volta aí de 1700, a gente tem uma aparição aí, numa escrita num livro construído por um médico. Esse livro, ele trata, né? Esse médico trouxe nesse livro 50 atividades, profissões da época, e 50 doenças relacionadas a essas atividades. Então, lá em 1700 já se tinha olhar para isso. 1700. E aí, só que nessa época os trabalhos eram muito artesanais, né? Muito manuais. Então, não houve, assim, um olhar muito crítico para isso, não houve uma explosão para esse assunto. E aí, quase um século depois, já no século XVIII, na primeira Revolução Industrial, a gente tem aí um cenário um pouco catastrófico, né? Então, com a vinda da Revolução Industrial, o mundo começa a passar por essas fases da Revolução Industrial, vem a manufatura em massa, vem as máquinas a vapor, vem a eletricidade, vem depois a tecnologia, hoje a gente está passando por uma revolução industrial, que é a indústria 4.0, né? Mas lá no século XVIII, nessa primeira Revolução Industrial, existia, então, aí um cenário catastrófico, porque
era muita produção. Quem não lembra daquele filme exemplar do Charlie Chaplin, né? Tempos Modernos. Tempos Modernos. Então, existia uma produção em massa e sem nenhum parâmetro, sem nenhuma lei, sem nenhuma regra para esses trabalhos. Então, as pessoas trabalhavam horas. Não tinha horário, era noite, era dia, trabalhava o quanto dava, o quanto o corpo aguentava. E aí trabalhavam crianças, mulheres grávidas, em ambientes de trabalho completamente hostis, né? E aí começou a ter um olhar aí um pouco diferente para esses trabalhadores. Nossa, como que pode tanta gente morrer? Morria-se muitas crianças, muitas mulheres, né, grávidas. Como que isso podia acontecer nesse cenário tão catastrófico? Então, começou a ter uma mudança aí com as revoluções industriais e essas leis, elas começaram também a ter modificações. E aí, algumas leis foram criadas em relação a horário de trabalho, né? Então, começou a ser estipulado um horário máximo de carga horária permitida. Começou a ser estipulado, por exemplo, a proibição de crianças. Nossa, precisou, né, ter uma legislação que falasse sobre isso. Mas, ainda assim, o olhar para a segurança do trabalho, o olhar para o trabalhador, ele ainda vem perdurando aí por alguns anos e ele vem mais recente para a gente. Então, quando a gente fala dessas leis, né, voltadas ao trabalho, a primeira lei aqui no Brasil que fala aí, então, sobre segurança do trabalho, que tem essa menção da segurança do trabalho, é em 1919. Nossa. Então, bastante tempo depois. E aí, essa lei no Brasil de 1919, ela fala sobre prevenção de acidentes para trabalhadores no ferroviário. Sim. Na área ferroviária. Então, estava tendo um boom da área ferroviária nessa época e muitas pessoas morriam. E aí, começou a ter um olhar aí para esses trabalhadores. Logo depois veio aí o adicional de salubridade, que é bem famoso hoje em dia, né? A gente conhece, importantíssimo. Né? E eu trouxe esse dado, né, curioso até, porque ele veio a princípio aí em 1936, se não me falha a memória, e ele veio com uma ideia de que as empresas pagassem um valor a mais para esses trabalhadores que trabalhavam em condições hostis, em trabalhos insalubres, para que eles pudessem se alimentar melhor. Então, como assim, né? Se alimentar melhor? Naquela época, acreditava que o trabalhador que comia bastante, que se alimentava bem, não sofria acidente e não ficava doente. Ah, tá. Então, era essa a ideia da época. E aí, houve uma mudança ali, uma movimentação esquisita em relação a isso. Porque você acaba tirando uma responsabilidade da organização em investir num espaço, num ambiente de trabalho mais seguro, porque eu pago para o meu trabalhador comer melhor. Né? E aí, houve, né, depois de muito tempo, houve essa retirada desse pensamento, né, que não tem fundamento sobre isso, mas aqui no Brasil ele ainda se perdurou por um pouco mais de tempo. Logo depois, em 43, veio a CLT. Sim. As consolidações das leis de trabalho. E aí a gente ganha um capítulo especial da segurança do trabalho na CLT. Que bom. E aí foi assim, um marco muito importante para a área da segurança, porque a gente ganha um capítulo ali de higiene do trabalho, e aí as coisas começam a realmente funcionar. Então, veja como a história ela é antiga, né? Ela vem de uma construção antiga, mas ela é recente quando a gente fala de legislação, de prática da área da segurança, né? Então, nas consolidações da lei de trabalho, veio aí um capítulo sobre a higiene do trabalho. Logo depois veio a criação da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, Sim. na época, denominada assim. E aí, em 78, veio as normas regulamentadoras, as NRs. Sim. Então, olha como é recente, né, a criação das NRs. Sim, relativamente. Bem relativamente recente. E aí, essas criações das NRs, elas chegaram aí com 28 NRs. 28. Hoje nós temos 38
olha a evolução, né? Num curto período de espaço de tempo, a gente tem 38 NRs. E a gente pode citar diversas NRs que são conhecidas hoje, né? De fácil acesso a trabalhadores, como a NR6, que fala sobre EPI, Equipamento de Proteção Individual. Então, nessa norma, ela fala sobre obrigações, deveres, tanto do empregador como do empregado. A gente tem NRs específicas de segmentos específicos, como a NR18, que fala sobre construção civil, NR32, que fala sobre a atividade em áreas da saúde, serviços de saúde. Então, a segurança do trabalho, ela é bem legislativa, ela tem bastante normas que as empresas precisam cumprir hoje, né? Senão elas são multadas, podem ser embargadas, enfim. Então, a segurança do trabalho, ele tem esse olhar não só normativo, mas também um olhar para prevenção e o cuidado com os colaboradores. Quando a gente sai de casa hoje para trabalhar, a gente pretende voltar para casa, né, com segurança. Claro. A gente pretende voltar com saúde, com todos os membros, com vida. Né? Então, a segurança, ela tem esse papel super importante no mundo do trabalho, não só legislativo, não só normativo para conseguir atender essas legislações, mas também de preservar a vida das pessoas. Nossa, gente, que enciclopédia! Meu Deus, olha, com detalhes de datas e tudo mais, olha. Gosto muito. Então, hoje é uma aula. Olha, pessoal da área de segurança do trabalho, aproveita, pega papel e caneta, porque eu acho que cai na prova, né? Eu vou cobrar dos meus alunos, né? Isso aí. Bom, então, aproveitando, eu queria saber se a segurança do trabalho é algo obrigatório nas empresas e, caso não sendo obrigatório, o que a empresa ganha implantando de forma voluntária? Quais são os benefícios que a empresa tem? É obrigatório, né? A gente tem alguns requisitos aí, dependendo do ramo da empresa, dependendo da quantidade de funcionários, de grau de risco. A gente, inclusive, tem uma norma regulamentadora, uma NR, que fala sobre a composição de um SESMIT dentro de uma empresa, de uma organização. O SESMIT é o Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho. E o que é isso, né? O que é esse palavrão? O que é essa palavra gigantesca, né? Na verdade, são colaboradores específicos da empresa, que eles são especialistas na área de segurança. Então, quem são esses colaboradores? Quem são esses profissionais da área? São os técnicos de segurança, são engenheiros de segurança, médicos do trabalho, enfermeiros do trabalho. Então, esses profissionais, esse grupo de profissionais, eles fazem parte aí do SESMIT, que está dentro da norma regulamentadora, e eles estão dentro da empresa para poder prevenir acidentes, doenças e atender as legislações. Então, pode ser que existam empresas, de acordo com o grau de risco e o número de funcionários, que são desobrigadas a ter o SESMIT, a ter um profissional ali. Da segurança do trabalho. Mas ela, ainda assim, ela é obrigada a construir documentações, a entregar documentações, como, por exemplo, o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, onde a empresa precisa fazer um levantamento dos riscos e mostrar qual é a medida preventiva, o plano de ação que ela está executando. É feito, inclusive, pelo técnico de segurança do trabalho, esse documento. A gente tem o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, feito pelo médico do trabalho. Então, quando a gente entra numa empresa, a gente faz o admissional. Né? Depois de um tempo, a gente faz o periódico. Aí, quando sai, faz o demissional. Então, esses exames ocupacionais, ele está pautado aí pelo PCMSO, que faz parte da segurança do trabalho. Então, toda empresa, toda e qualquer empresa, seja ela do segmento que for, do grau de risco que for, quando tem a partir de um colaborador regido pela CLT, ela precisa cumprir diversas legislações e normas voltadas aí para a segurança do trabalho. A gente fala muito do e-social hoje em dia, né? Teve um boom aí por conta da entrada do e-social, e a segurança do trabalho tem eventos do e-social específicos, né? Então, a gente tem como, por exemplo, o S2210, que é a comunicação de acidente de trabalho. Então, que é a famosa CAT. Então, toda vez que eu tenho um acidente de trabalho na empresa, eu preciso informar o governo, em até 24 horas úteis, que houve um acidente. E por onde que eu aviso isso? Hoje, com essa atualização do E-Social, é pelo evento S2210. Então, a gente tem diversas outras obrigações em relação à documentação e tudo mais. E aí, quando você fala de benefício para a empresa, né? Mas a empresa não precisa ter um técnico de segurança lá, ela só precisa ter os documentos. Mas qual que seria o benefício para uma empresa, por exemplo, promover uma cultura de segurança na sua organização? E quando a gente fala disso, né, a gente costuma muito dizer que um dos pilares, né, da segurança do trabalho
prevenir a vida, né? É prevenir o que é mais precioso, que é o nosso colaborador, a vida dele, né? A saúde mental e física dele. Mas quando a gente fala isso para o empregador, o que importa para ele mais, assim, né? Quando a gente fala de dinheiro... É a grana. É a grana. E aí, eu costumo falar muito isso com meus alunos, né? Como que a gente vai convencer o empregador a ter uma cultura de segurança do trabalho? A gente tem que falar da grana dele. Então, quando a gente fala de segurança do trabalho, a gente consegue falar hoje para o empregador que ele consegue economizar muita grana. Muita grana. Um exemplo é sobre o acidente de trabalho. Então, muitas pessoas não sabem disso, mas quando uma empresa tem muito acidente de trabalho, ela chega a pagar o dobro da folha de pagamento. Nossa. Então, se você tem uma folha de pagamento aí de R$1 milhão, e você tem muito acidente de trabalho, o governo faz um cálculo estatístico, e aí tem um índice lá, Sim. e esse índice ele vai direto na sua empresa, como se fosse uma punição que o governo dá por esse volume de acidente de trabalho, e em vez de você pagar 1 milhão, você paga 2 milhões. Nossa. Então, olha a grana, né, que você estaria economizando, prevenindo os acidentes. Lógico, prevenir acidente é importante para a vida das pessoas. Mas quando a gente fala de empresas, é importante a gente falar da grana, né? Do quanto a gente... Do investimento. Não deve ser tão alto assim. Às vezes é investimento zero, né? É treinamento, é orientação, é estar presente, é cumprir as legislações. Então, às vezes, o investimento é apenas o salário do profissional. Nossa. Né? Existem muitas empresas hoje que fazem CIPAT a custo zero, treinamento a custo zero. Então, existe essa prática, né? Então, o investimento é mínimo comparado a tudo aquilo que você tem de benefício. Então, para as empresas, assim, promover essa cultura de segurança, ela é não só uma prática para salvar a vida das pessoas, mas também uma prática de economizar dinheiro. Nossa, então... É tudo de bom. Essencial. É essencial. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, bom, a gente, depois da pandemia, lógico, muitas empresas, a gente precisou trabalhar home office, mas muitas permaneceram com a operação quase que 100% home office. Nesse caso, precisa ter segurança do trabalho? Como é que é? A pessoa vai entrar na casa da pessoa e... Como funciona isso? Precisa sim ter a segurança do trabalho, mas com esse boom que teve, né, muito rápido aí na pandemia desse home office, desses trabalhos remotos, teletrabalho, existe muito essa dúvida, né, em relação à segurança do trabalho. Porque quando a gente fala de segurança do trabalho, a gente sempre pensa naquele técnico que está ali o tempo todo pedindo para colocar EPI, pedindo para assinar uma fichinha, pedindo para fazer um treinamento. E, na verdade, a gente viu que a segurança do trabalho, ela existe uma normativa muito grande por trás, né? Então, toda e qualquer empresa existindo fisicamente, né? Se eu tenho lá um prédio com os funcionários, ou não existe um prédio. Cada um trabalha na sua casa, onde for, mas eu tenho uma empresa e eu tenho funcionários regidos pela CLT, nem que seja um, eu preciso sim ter a segurança do trabalho. E aí eu preciso não necessariamente ter o técnico de segurança, né? Não um profissional ali, mas eu preciso conseguir... essas legislações, fazer os programas como o PGR, o PCMSO, o admissional, né? Então, mesmo que seja home office, você precisa passar por um médico do trabalho para fazer o seu admissional. Então, existe sim a segurança do trabalho nesse home office. Quando a gente pensa no home office, a gente pensa em atividades mais administrativas, né? Em sua grande maioria, são atividades mais administrativas. Então, fazendo uma análise assim não muito profunda, o que seria, qual é o risco que tem para o trabalhador numa atividade administrativa, por exemplo? A gente pode pensar no risco ergonômico. Sim. Né? E existe uma norma regulamentadora só para ergonomia, que é a NR17. Então, ela é pautada também aí pelas normas regulamentadoras, pelas legislações. E o que a empresa pode fazer, né, de uma forma simples para conseguir adequar um posto de trabalho, nem que seja na casa do funcionário, para que ele não sofra aí algum ônus no seu trabalho. Então, existem equipamentos como apoio de pulso, apoio de pé, cadeira ergonômica, que é uma obrigação da empresa, fornecer para esse colaborador um ambiente seguro de trabalho. Obrigação da empresa. É obrigação da empresa. Porque quando você trabalha com computador, por exemplo, a gente tem movimentos muito repetitivos, a gente pode acabar tendo uma LER, que é a lesão por esforço repetitivo. E aí, esse movimento, ele te gera aí um ônus. Então, o que a empresa está fazendo para que você não possa vir a ter uma LER, por exemplo?
Isso é um exemplo, né, sobre ergonomia, mas tem N outros fatores voltados para a segurança do trabalho que mesmo no home office, ainda assim a gente precisa seguir e mandar os eventos do e-social, fazer os documentos e tudo isso. Então, o home office, ele é uma novidade, né? Sim. Hoje, mas a segurança do trabalho, ela precisa acompanhar essas novidades. Nossa, então nada escapa. Nada escapa. Muito bom. Bom, e outro dia eu estava conversando com você, você falou sobre a indústria 4.0, eu queria... Discorra sobre. Discorra sobre. E é bom falar sobre a indústria 4.0 porque a gente está falando do home office. Então, é uma ligação que a gente tem, né? A indústria 4.0 ou a quarta revolução industrial que a gente está vivendo nesse momento, ela vem com esse viés aí de novas tecnologias, nanotecnologia, inteligência artificial, realidade virtual. Então, tudo que é de inovação, de tecnologia, que vem se tornando cada vez mais atualizado com o tempo, ela vem referindo aí na indústria 4.0, que é a quarta revolução industrial. Então, com o mundo avançando nessa tecnologia, a gente tem aí um mercado avançando e acompanhando essas tecnologias, né? Então, o home office é um exemplo. Há 15 anos atrás, eu não sei se seria possível a gente ter um trabalho totalmente home office. Há 15 anos atrás. Então, assim, com a evolução, a gente vai tendo trabalhos novos, novas modalidades, novas funções. A gente vai tendo trabalhos que vão deixando de existir e vão se criando novos trabalhos. E, quem sabe, novos riscos também. Então, a segurança do trabalho precisa estar antenada, integrada dentro disso, porque existem não só os novos riscos, mas novas formas de prevenir. Eu estava lendo numa revista esses dias da área da segurança que existe um software interligado com uma câmera que ele consegue captar se o funcionário está sem o EPI no chão de fábrica. Nossa! E aí ele manda um comando, um aviso para esse funcionário ou para a liderança, pedindo para que esse funcionário não entre ali no local de trabalho, porque para entrar precisa estar paramentado, ou não inicie uma atividade que possa ser um risco para ele. Então, percebe como a evolução, ela vem para ajudar também? Então, antes eu precisava de um técnico ali olhando, vigiando, para ver se estava todo mundo de EPI, né? Para ver se ninguém ia tirar o capacete. Hoje a gente consegue fazer isso de forma remota, através de um software. Então, assim, é bem impressionante essa evolução da tecnologia. Eu tenho um aluno que ele fez um projeto voltado para... É um aluno do técnico de segurança do trabalho, e ele fez um projeto sobre treinamento de direção defensiva para empresas que possuem colaboradores motoristas de ônibus. Sim. Então, era para motoristas de ônibus. E esse treinamento de direção defensiva, a ideia dele do projeto era fazer totalmente via óculos de realidade virtual. Nossa, que legal. Então, tinha um projeto. Então, você vê que os alunos estão super inteirados, né? E aí eu vejo essa movimentação na área da educação também. Porque a educação precisa acompanhar. A gente precisa mandar profissionais para o mercado que estão atualizados. Sim. Que têm essas habilidades, que conhecem essas novas tendências, essas novas tecnologias, ChatGPT, Power BI, enfim, tudo isso que vem ajudando a gente e vem melhorando essa questão, principalmente na área da segurança do trabalho. Eu acho que tem muito a agregar. E, então, isso é a indústria 4.0, né? Ela começou aí em 2010, 2011, ela teve esse marco de início e a gente passa por ela. E a gente está passando por ela com essas revoluções, né? Essas tecnologias que a gente vai descobrindo dia a dia. Nossa, muito legal. E aí eu queria saber se essa é uma área ainda de predominância masculina ou como que a mulher está figurando nessa área. Como é que tá? Existe uma estatística crescente da chegada do feminino em várias áreas, né? Na segurança do trabalho, na tecnologia da informação, por exemplo. Mas eu acho que é um caminho longo ainda, a gente precisa percorrer. Eu vi um dado recente da Europa, que em 2015, não faz tanto tempo, foi feita uma pesquisa durante o ano de 2015 e haviam 130 mil mulheres a menos do que homens na área de segurança do trabalho. 130 mil. Então, é um dado preocupante, né? O que esse dado diz pra gente? Que a gente tem um histórico aí, uma herança ainda machista.
né? Ainda com esse patriarcado. Hoje em dia, eu não vejo tanto na área da segurança, mas quando a gente fala, por exemplo, de indústrias, de chão de fábrica, de mineração, de construção civil, que são ambientes onde os seus colaboradores, quase 100% é masculino, as empresas preferem contratar técnicos de segurança homens por acharem e fortalecerem a ideia de que os homens talvez sejam hostis com as mulheres que entrarem. Então, isso só fortalece, né? Mas, em contrapartida, as mulheres vêm buscando uma qualificação profissional. Então, a procura por mulheres na área da segurança, ela vem aumentando muito. Na minha época, quando eu fiz o técnico de segurança, eu era a única mulher da sala. Nossa, né? imagina. Então, eu trabalhei numa indústria e foi uma das melhores experiências que eu tive. Passei por algumas barras. Situações. Passei. Eu tinha 19 anos, Nossa. era mulher no chão de fábrica, passei por algumas barras, mas foi uma das melhores experiências na área da segurança. E eu acho que isso vem mudando, né? As empresas vêm equilibrando mais o seu quadro de funcionários, vem com uma temática aí de diversidade, inclusão, e isso vem fortalecendo a nossa chegada nesse mercado. Tem um marco muito importante para a nossa área da segurança do trabalho, que ocorreu em setembro de 2022, setembro do ano passado, sobre a CIPA. Então, tem um projeto de Emprega Mais Mulheres, que ela alterou aí a CLT, e ela enquadrou dentro da CIPA sobre assédio. Então, hoje a CIPA ela se chama Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Nossa. Então, ela obriga as empresas a falar sobre isso, a se mexerem sobre isso, Sim. a ter um plano de ação sobre assédio. E assédio, quando eu falo, é assédio moral, assédio sexual, qualquer violência no âmbito de trabalho. Sim. Então, as empresas, a CIPA, eles estão sendo obrigados agora a se mexer em relação a isso, a mostrar o que a empresa faz, qual é o canal de denúncia, como que a gente está orientando, treinando nossos colaboradores, qual que é o nosso grau de diversidade, de inclusão. Então, é um âmbito que ainda tem muito a melhorar na área da feminilidade dentro da segurança do trabalho, mas vem melhorado bastante. Nossa, bom saber disso. E na sua turma, dos seus alunos, assim? Eu tenho meio a meio ali. Meio a meio? Meio a meio. Opa, já. E aí vai avançando o curso, eu tenho turmas que vão ficando mais as meninas, eu tenho as turmas que vão ficando mais os meninos. Mas é uma turma bem, bem diversificada. Que bom. Eu tenho alunos na mesma turma de 16 anos e eu tenho na mesma turma alunos de 60. Nossa. Então, é uma procura, né? Diversidade é bem legal. Nossa, bom saber disso, né? E aí, eu queria saber como que tá o mercado. Tá aquecido, tá desaquecido? É uma boa oportunidade para quem tem interesse em atuar na área? Como é que tá? O mercado está sempre aquecido para a segurança do trabalho, né? Desde que veio as mudanças das leis. Porque, como eu disse, toda empresa precisa ter. Toda e qualquer empresa, de qualquer segmento, de qualquer grau de risco, de qualquer quantidade de funcionários, a partir de um funcionário regido pela CLT, ela precisa cumprir as obrigações de segurança do trabalho. Então, ele é um mercado bem aquecido. Então, existe muita demanda para a área da segurança do trabalho e existem muitos profissionais na área. Mas, às vezes, não dá match. Às vezes, eu tenho bastante vaga, bastante profissional, e essas vagas não conseguem fechar com esses profissionais. E a segurança do trabalho, no estado de São Paulo, por exemplo, a nível técnico, ela é uma das que melhor paga para o profissional a nível técnico. Nossa! Existe um piso salarial aqui no estado de São Paulo. Então, há uma procura muito grande pelos alunos, pelas empresas, porque precisam cumprir essas legislações, né? Mesmo que não tenham ali um técnico de segurança na empresa, ela precisa procurar talvez uma consultoria, e aí a consultoria precisa desses profissionais. Então, é uma área que realmente ela tem bastante demanda, né? Ela tem bastante oferta. E é uma área, gente, que eu sou suspeita para falar. Ah, eu percebi. Eu sou muito suspeita, mas sempre que eu posso, eu incentivo muito as pessoas irem para essa área, porque ela tem seus desafios. Sim. Ela tem seus contrapontos, mas assim, é muito gratificante. É gratificante você ver que você está salvando vidas, porque é isso que a gente faz, a gente salva vidas no nosso dia a dia.
Então, é um mercado bem aquecido. Eu acho que cada vez mais vai ficar mais aquecido com essas mudanças, né, da revolução, da quarta revolução industrial. E a gente precisa acompanhar esse mercado. E o que você falou, assim, do match entre o colaborador, a pessoa que tem interesse e a vaga, o que seria? A falta de qualificação? A falta de algumas qualificações, sim. Então, quando a gente fala de qualificações técnicas, às vezes a gente encontra, né? Então, muito antigamente, hoje isso vem mudando, mas muito antigamente, eu preciso ter o diploma. Preciso ter o diploma. Sim. Hoje, o diploma não é mais só suficiente. É um documento, né? É um documento. Você precisa porque uma legislação obriga que você tenha para atuar nessa função. Mas não é só. Então, existem outras competências aí que precisa ter para ser um bom profissional, que o mercado precisa. Então eu queria emendar, então, né? Para quem tem interesse em atuar nessa área, por onde deve começar, né? Quais competências técnicas são importantes e comportamentais? O que você consideraria ali para a pessoa já... Tô entrando na área... Preciso ter, né? Básico, né? Quando a gente fala de competências, né, é bem complexo, né? Quando a gente fala de competências técnicas, é um pouco mais tranquilo, porque eu preciso ali ter o curso de técnico de segurança, um registro no Ministério do Trabalho e Emprego, no MTE. Ok, eu já estou qualificada tecnicamente. Mas quando a gente fala de competências comportamentais, as soft skills, né? Sim. É um pouco mais complexo. Porque o que o mercado pede hoje? A gente precisa entender o que o mercado vem pedindo desses profissionais. E pela minha experiência na área, né, passei por alguns segmentos do mercado, o técnico de segurança ele não pode mais ser apenas um cara da norma, um cara que está ali para fazer documento, para cobrar EPI. Não dá mais. O que precisa? O técnico de segurança ele está o tempo todo conversando com todas as áreas. Então, ele conversa com o RH, ele conversa com o departamento pessoal, com o financeiro, com o jurídico, ele conversa com as lideranças, ele conversa com o chão de fábrica, ele conversa com o meio ambiente, ele conversa com todas as áreas de uma empresa. Então, para eu ser um bom profissional, eu preciso ter essa flexibilidade e essa técnica de negociação de falar de um mesmo assunto com o chão de fábrica e com as lideranças, com o gerente. Então, como é que eu falo sobre EPI com o meu chão de fábrica? Nossa. E como é que eu falo sobre EPI para o meu gerente? Pro dono da empresa, né? Para a organização. Como é que eu falo com o jurídico, por exemplo? Eu preciso ter pautas, eu preciso ter justificação nas normas para falar com o meu jurídico. Diferente quando eu falo com o chão de fábrica ou com o RH, que eu preciso falar sobre treinamento, sobre a importância. Então, essa habilidade de comunicação. É meio clichê, né? A gente falar sobre comunicação nas áreas, mas eu acho que é importantíssimo na área da segurança. A gente tem uma deficiência muito grande nessa área de comunicação. Então, quando as pessoas entram para fazer o curso, elas se deparam que, nossa, mas eu tenho que falar em público, eu tenho que conversar com as pessoas. Sim, é uma área que você fala o tempo inteiro, você treina o tempo inteiro, você orienta o tempo inteiro. Então, você está em contato com pessoas o tempo inteiro. Então, se você não gosta de pessoas, você aprende a gostar. Você vai aprendendo a gostar, naturalmente, a gostar de pessoas. Porque você lida com pessoas o tempo inteiro. E essa é a nossa função, é lidar com as pessoas, né? É preservar essa vida dos nossos colaboradores. Sim. Então, além da comunicação, que eu acho que é uma das principais habilidades comportamentais, né? Uma das principais soft skills que a gente fala, eu acho que precisa de outras. E aí vai dependendo do segmento que você escolhe, porque a segurança do trabalho é um leque, né? Ela tem diversos, você pode trabalhar em qualquer segmento que você escolha. Você pode trabalhar na área da saúde, você pode trabalhar na construção civil, Sim. Você pode trabalhar na área escolar, você pode trabalhar em qualquer segmento, no home office, qualquer segmento. Então, outras habilidades, como, por exemplo, inteligência emocional, como pensamento crítico, resolução de conflitos. Então, essas são habilidades que elas precisam ser desenvolvidas e que o mercado vem pedindo muito. Então, por isso que às vezes não dá um match aí da vaga com o profissional. Porque a habilidade técnica, beleza, é o básico que eu preciso ter. E as outras habilidades, e as soft skills? E eu vejo uma movimentação na área da educação em relação a isso, né? Então, hoje, na sala de aula, a gente não prepara o aluno, né, esse profissional do futuro, não só para ele ser o diploma,
A gente prepara ele para situações reais do trabalho. Então, a gente trabalha com habilidades, atitudes, valores, trabalho em equipe, solução de conflitos, comunicação, treinamento, oratória. Então, a gente vai trabalhando esse novo profissional do mercado para que ele chegue lá no mercado e ele consiga dar um match aí com essa vaga. Então, eu vejo esse movimento para essas competências, né? E para quem quer começar na área, eu acho ótimo, se puder, eu indico para todo mundo o tempo inteiro. Mas quem quer começar na área, eu sugiro fazer uma pesquisa, né? Faça uma pesquisa, vejam podcasts falando sobre o assunto. Olha só, né? Vejam vídeos falando sobre o assunto. Mas eu costumo dizer que no seu convívio sempre tem alguém da segurança do trabalho. Sempre, seja qualquer convívio que você tenha, aonde você estiver, você tem alguém da segurança do trabalho. Seja na sua empresa, o técnico de segurança do trabalho da sua empresa, a CIPA da sua empresa. Então, sempre vai ter ali uma CIPA, alguém responsável por essa comissão. Ou então, algum amigo que conhece o amigo, que se formou, que tem um parente, que tem um tio. Então, a segurança do trabalho está em todos os locais. Sim. Então, conversem com essas pessoas, perguntem sobre a vivência, sobre a experiência. E eu acredito que muitas vão falar a mesma coisa. Não é fácil, a gente tem aí os obstáculos, mas é extremamente gratificante. Extremamente gratificante. E eu sou apaixonada por essa área. Nossa, não precisa falar. Eu sou apaixonada. A gente percebe, assim, o olhar brilhando, né? Nossa, que bacana. E a gente já tá caminhando para o fim, já. Aí eu queria que você trouxesse alguma consideração, assim, que você acha importante, alguma mensagem. A segurança do trabalho, hoje, ela não é só uma normativa, né? Ela não é só legislações, só cumprir as normas, cumprir as obrigações, né? Por parte da empresa, do empregador. Mas ela é também uma cultura. Então, quando a gente tem uma cultura de segurança dentro de uma organização, ela faz toda a diferença, né? Então, ela promove diversos benefícios, não só para a empresa, mas para os seus funcionários. Então, se a gente puder promover a segurança do trabalho, isso seria excepcional. Nossa, que ótimo, né? Eu estava vendo você falar, eu fico imaginando, a segurança, que é a sobrevivência, digamos assim, mas um segundo nível que seria o bem-estar, né? O bem-estar. Exatamente. Que é um ganho a mais ainda. É um ganho a mais e é um tema super em alta agora, né? Quando a gente fala de burnout, quando a gente fala de doenças psíquicas voltadas para o meio ambiente de trabalho. Então, inclusive, essa nova adicional da CIPA, ela trabalha bastante sobre isso, sobre a questão de assédio, violência no âmbito do trabalho. Então, as legislações ela vêm se alterando para se adequar ao novo mercado, ao novo método de trabalho, ao novo meio, né? E a saúde mental do trabalhador, ela é extremamente importante, é um dos pilares, né, da segurança do trabalho. A saúde física e mental dos nossos trabalhadores. Nossa, muito bom, gente. Olha, você me trouxe muitas novidades, né? Porque eu imagino que, né? Sempre soube que não era, mas assim, é muito maior do que eu imaginava a área. Nossa. É bem maior. Eu tive um aluno nas primeiras semanas, eu acho muito engraçado, mas eu tive um aluno nas primeiras semanas que a gente pergunta pro aluno, né? O que você pretende com a área? O que você quer fazer? O que você pretende ser quando sair daqui como técnico? E o aluno falou assim para mim, professora, eu quero ser só o técnico que entrega EPI. E logo nas primeiras semanas, né? Então, depois ele vai estudando, vai lendo. E aí, hoje, quase no final do curso, eu brinco com ele, né? E aí, você vai entregar a sua EPI? Ele, meu Deus, é tanta coisa que a gente faz, né? Queria eu só entregar EPI. Eu falei, queria eu também, só entregar EPI e não fazer mais nada. Mas a gente tem um papel tão importante. Nossa, e isso cativa o trabalhador, né, o profissional da área da segurança do trabalho a continuar, a levar essa cultura, né? Então, é muito gostoso. Então, acho que a pessoa da segurança do trabalho é um vendedor do bem-estar e da segurança dentro da empresa. Um vendedor, e tem que ser dos bons, viu? Tem que vender a ideia da segurança, tem que ser dos bons. Eu já vi tanta coisa aí que, olha... Olha, muito bom. E aí, para o pessoal encontrar você, como é que faz? Redes sociais? Pode me encontrar pelo LinkedIn. Tá. Então, meu LinkedIn é Thaís Amaral Costa.
e pelo Instagram, que é @Bundovski. Depois eu deixo... É difícil. Eu vou deixar escrito aqui. Isso, tá? é Bundovski, é uma referência de um filme, uma história bem longa, mas é @Bundovski. Bundovski. Isso, Tá. quase um alemão. Tá bom, eu vou deixar escrito aqui, o pessoal vai conseguir encontrar você. Você também faz trabalho de consultoria para empresa de segurança do trabalho? Hoje eu estou apenas lecionando, né? Eu venho aí da área da saúde, passei por 4 anos na área da saúde. E eu estou apenas... Ah, então você não está trabalhando, você só está dando aula. Professora, você trabalha ou só dá aula? Não, eu só dou aula, né? Eu estou apenas lecionando, assim. Mas eu tirei... Tem poucos meses que isso está acontecendo, na verdade, porque eu estava em 2 empregos, né? Estava trabalhando na saúde e lecionando. Praticamente o Július. Isso, exatamente, o Július. Mas, atualmente, eu estou só lecionando. Mas eu pretendo aí ano que vem voltar para a área, na área de consultoria, né? Porque a consultoria ela vem através de uma empresa de consultoria. Precisa. Isso, exato. E aí eu pretendo voltar. Ou então uma vaga para o noturno, na madrugada. Porque como eu sou uma pessoa noturna... Meu Deus do céu. E eu gosto muito do chão de fábrica, né? Eu venho da indústria, então eu gosto bastante do chão de fábrica. Eu queria uma oportunidade no chão de fábrica na madrugada. Meu Deus. Bom... É gostar bastante. Precisa gostar bastante. Eu não troco ali meu horário de sono. Mas, enfim, que bom que tem gente que... Tem bastante. Bom saber disso. Então, olha, Thaís, muito obrigada pela sua presença. Último podcast da temporada de 2023. Último. Fechamos com chave de ouro, com a régua, ó. Bem aqui em cima. O ano inteiro foi... Top, eu acompanhei. Sim, sensacional. Sim. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra ter sido convidada. Eu fico lisonjeada de ter sido convidada, é um tema muito importante. Eu espero que a gente possa levar a palavra da segurança, né, para mais pessoas. Muito bom. E a gente precisa mandar um beijo pro Lucas. Um beijo pro Lucas, gente. Senão ele fica chateado, ele fica triste. Então, um beijo, Lucas, viu? A gente tá aqui com saudade. O Lucas, ele já participou aqui e ele indicou a Thaís. É verdade. Então, sempre os convidados que vieram indicam outras pessoas. É uma rede de indicação, de network muito importante. Já sai daqui com uma listinha de indicações. De indicações. Bom, Thaís, muito obrigada. E para você que acompanhou até aqui... Muito obrigada pelo seu prestígio durante todo esse ano. Ainda não sabemos da programação para 2024. Então, se você quer que continue o podcast, comenta aqui embaixo, né? Vamos ver como é que o pessoal... Né? A gente ainda vai decidir a programação para o ano que vem. Mas aproveitem para maratonar os outros capítulos agora aí tá chegando às férias, né? É uma boa oportunidade. E continue assistindo não só a programação aqui do YouTube, mas também as outras postagens da DCC no Instagram, que é @DCCeducação, sem cedilha e sem acento, .corp. Se quiser entrar em contato conosco pelo telefone, que também é o WhatsApp, é 11 9 7969 4490. Muito obrigado e quem sabe até o ano que vem? Vamos ver. Tchau, tchau.